Ok, então. Ah, tá. Vamos tirar todas as dúvidas de taxas e tarifas bancárias, é isso, Andressa, a partir de agora? Em câmera aberta já estamos, então vai você, maestra. Doutor Hilton Maia, venha pra cá, descendo as nossas escadas. O advogado que vai ajudar muita gente nesse momento, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Alex Filho com você e vamos juntos Obrigado. Tratar deste assunto tão importante. À minha esquerda, por gentileza, nesta poltrona, vamos juntos conversar com o público telespectador, vamos juntos tirar essas dúvidas que são tão do dia a dia das pessoas. Eu imagino que as pessoas vão gostar muito, porque as pessoas têm realmente dúvidas deste assunto. Aliás, por exemplo, em reclamações, em número de reclamações, não especificamente em relação aos números, detalhadamente, mas de forma abrangente, existem muitas reclamações dos consumidores, aí eu sei que são em órgãos como o PROCON e tal, em relação a essa questão das tarifas bancárias, doutor? Bastante, Alex. Na realidade, hoje, a abusividade dos bancos é algo geral. Em 99% das operações bancárias, existe a cobrança de taxas e tarifas abusivas, como também a cobrança da taxa de juros contratual. Ela, na prática, ela não se efetiva. Portanto, a própria taxa de juros pactuada nas operações financeiras, ela contratualmente é uma e efetivamente é outra. Então, realmente, vem existindo bastante reclamações por parte da população, né? Agora, cabe à população ainda se mobilizar mais contra essa abusividade. A realidade é que o nosso judiciário já vem dando respostas bastante contundentes a essa prática ilegal, essa prática abusiva, mas a nossa população ainda é bastante passiva diante desse contexto. Por exemplo, as pessoas ficam indignadas quando sabem que os lucros dos bancos, e eu como modestamente empresário e modestamente principalmente em comparando-se às redes bancárias, né? Mas eu como empresário sou a favor dos lucros, sem dúvida alguma. Mas os lucros bilionários dos bancos, dos grandes bancos que estão aqui no Brasil, quando as pessoas têm conhecimento desses lucros estratosféricos e sabem que são lesadas em algumas questões, isso deixa mais indignado ainda a população? Com certeza. Os lucros, eles vêm batendo recordes, né? Algo vultuoso mesmo. E a população vem pagando essa conta, Resta lembrar, Alex, que quando um banco ele concede um empréstimo ou financiamento para uma empresa ou para uma pessoa física, ele já é remunerado pelos juros por aquele capital emprestado, né? Então não caberia ao banco estar cobrando outras taxas, tarifas, né? Como vem realizando, taxa de abertura de crédito, cobrança de operação ativa, tarifa de serviços de terceiros, tarifa de correspondentes não bancários, tarifa de emissão de carnê. Nada mais é do que um enriquecimento sem causa por parte dos bancos. Então, realmente, as instituições financeiras nesse país vêm realizando um trabalho de massificação dessa cobrança abusiva e, consequentemente, tendo elevadíssimos lucros. E a população vem pagando essa conta, né? O fato é que tudo que foi realizado nos últimos 5 anos pode ser revisado, pode ser revisto, né? O prazo prescricional é de 5 anos. Então, cabe às empresas e às pessoas que se sentirem lesadas procurar um profissional especializado para que isso possa ser analisado. Como é que tem acontecido as decisões judiciais mesmo, então, no que diz respeito à diferença, também estratosférica, de tarifas iguais? Aquela tarifa Y do banco A e do banco B, às vezes tão diferente. Não existe isso? O mesmo serviço cobrado com valores tão diferentes do banco A e do banco B. Existe sim, existe um comportamento realmente bastante desigual, né? Recentemente, tornou-se obrigatório que os bancos apresentassem para os consumidores o custo efetivo total de cada operação.
Entretanto, esse custo efetivo total, também conhecido como CET, ele na realidade deveria trazer para o consumidor apenas a taxa de juros cobrada, sendo acrescentado à mesma o imposto sobre operações financeiras, conhecido como IOF, né? Nada além disso deverá ser acrescentado às operações. E mesmo assim os bancos vêm realizando todas essas cobranças, né? Recentemente que a gente percebe que os bancos oficiais, eles vêm se comportando de uma maneira distinta nesse sentido, nesse contexto, né? Mas ainda assim, nos últimos 5 anos, há um histórico, sim, de cobranças abusivas por parte de todos os bancos. Dúvidas dos nossos telespectadores que vão enviando, então, sugestões para que nós possamos fazer o Alex Filho com você no dia a dia. Por exemplo, porque quando se atrasa o pagamento de alguma parcela de um financiamento, os juros por atraso são tão altos? O fato aí, Alex, é que ocorre o seguinte: quando se atrasa uma parcela, o Código Civil estabelece que os bancos e financeiras só podem cobrar no máximo 1% de juros ao mês, juros moratórios, né, pelo atraso, e bem como acumular com a aplicação de uma multa de no máximo 2%. O fato é que os bancos, além de realizarem essa cobrança, eles ainda vêm cobrando taxa de administrativa, taxa de cobrança, né? Como se o cliente ele tivesse que pagar, por exemplo, aquelas empresas terceirizadas que ficam realizando as cobranças extrajudiciais. Quando não, quando a própria taxa de juros empregada nas operações, ela já deve cobrir o risco de uma eventual inadimplência, de um eventual problema posterior. O nosso telespectador ou telespectadora já assinou um contrato de um empréstimo, seja lá o que for, uma transação então financeira, e de repente se sentiu lesado. Ele pode tentar conseguir a revisão desse contrato? Em que ocasião pode ser revisada essa questão das taxas mesmo de juros? Ele de repente viu que foi algo terrível, até fora do mercado, ele foi lesado mesmo e quer tentar revisar esse contrato. É possível? Sim, sim, com certeza. São várias as operações que podem ser revisadas. O fato é que, na maioria das operações, já denotando uma imensa má-fé por parte dos bancos, eles sequer entregam a via do seu cliente, né? A via do cliente. E depois, consequentemente, há necessidade do cliente solicitar uma segunda via dessas operações, né? E os próprios bancos, eles vêm dificultando a entrega dessa segunda via em alguns casos, né? Então, com certeza, operações como financiamento de veículo, empréstimo consignado, resta pontuar aí, Alex, por exemplo, observar que com essa mudança de governo, mais de 4.000 servidores foram exonerados, né, na mudança do governo Castro para o governo Maranhão. E todos esses servidores hoje devem aos bancos, só que são cobrados por valores muito mais altos do que efetivamente devem. Então, com certeza... E o que devem fazer nesse caso? Devem procurar um especialista, né? No caso, nós, por exemplo, trabalhamos com o auxílio de um economista, ex-economista do Banco Central e outros peritos contábeis, para, a partir da elaboração de um laudo técnico financeiro, a gente realizar demandas judiciais que possam diminuir drasticamente essa dívida, em alguns casos até quitá-las, ou mesmo o cliente vir a ser ressarcido. Porque tudo que o banco cobra indevidamente e é pago pelo cliente e foi pago nos últimos 5 anos, o cliente tem direito de receber em dobro. É o que no direito nós conhecemos por repetição do indébito. O banco cobrou indevidamente, você, telespectador, pode ir em busca de receber em dobro, então. Exatamente. Tudo que o banco cobrou indevidamente, o cliente ele deve ser ressarcido em dobro, inclusive com todas as atualizações monetárias da época da concessão daquele crédito. Olha só, muito interessante. Para fechar, então, Dr. Hilton Maia, vamos trazer só mais um exemplo bem típico do que no dia a dia acontece. Um exemplo que seja aí retirado do seu dia a dia de experiência no seu trabalho, na sua área, então, de trabalho. O que o telespectador, como consumidor, cidadão, geralmente mais sofre? Mais um exemplo, por favor.
Por exemplo, operações como cheque especial. Cheque especial. Cheque especial. É escolhido contratualmente um dia no mês para a cobrança dos juros. E aí a gente observa no próprio extrato bancário do cliente que há a cobrança dos juros devidos, que já são altíssimos, e abaixo ainda há uma cobrança repetida do que eles chamam de encargos financeiros, que nada mais é do que uma repetição do indébito, é uma cobrança indevida e o banco deve ressarcir o cliente em dobro. Operações de financiamento de veículo também, uma série de taxas e tarifas cobradas abusivamente, sem falar que qualquer simulador simples da internet, ao você colocar, atribuir os valores da operação, como taxa de juros, quantidade de prestações, valor da prestação, a gente vai perceber que a taxa de juros efetiva ela é diferente da taxa de juros pactuada. O empréstimo consignado também vem cobrando taxas abusivas. Consórcio, quando a gente, por exemplo, contrata um consórcio, ele vem incluindo na parcela um seguro de vida, só que o cliente ele tem o direito de escolher que serviço ele vai contratar no banco. Ele não é obrigado a acumular o consórcio com, por exemplo, a contratação do seguro de vida. Essa venda é uma venda casada, ela é ilegal. Ela é ilegal. O fato, Alex, é que, digamos, de um universo aí de 100 pessoas que sabem que estão sendo lesadas, apenas 10 procuram o judiciário, se socorrem do Poder Judiciário. Né? Ou seja, do universo de 1.000, 100 sabem que estão sendo lesados e apenas 10 se socorrem do Poder Judiciário. É necessário realmente que a população reaja, né, e busque medidas efetivas para poder parar, né, com toda essa ilegalidade, abusividade e sangria efetiva dos bancos. Estamos falando de financiamentos de automóveis novos e seminovos, não é isso? Qualquer automóvel, qualquer... Existem problemas nessas duas áreas? Com certeza. Tanto constatadamente. Automóvel, como de máquinas, de ônibus, de equipamentos, qualquer financiamento. É necessário realmente que haja a análise, como até, por exemplo, o caso do FIES, do financiamento estudantil da Caixa Econômica Federal, que quando a gente se aprofunda no tema, a gente percebe várias cobranças indevidas. Olha aí então, como as pessoas podem ter acesso direto ao advogado Dr. Hilton Maia, é importante isso. Nós temos o nosso portal, é o www.hiltonmaia.adv.br, onde lá nós temos um resumo dos nossos trabalhos, temos o nosso contato, bem como também nosso escritório lá em Recife fica na Avenida Agamenon Magalhães, certo? E aqui em João Pessoa, no térreo do Centro Turístico de Tambaú. É um local de fácil acesso. Então, www.hiltonmaia.adv.br. Isso, Alex. .adv quer dizer, então, abreviação de advogado. De advogado. Em câmera aberta, esteve conosco o doutor Hilton Maia, advogado, falando sobre cobranças de taxas bancárias indevidamente. Espetáculo, né? Tem tudo a ver com o seu dia a dia. Por isso, o nosso convidado é mais que aplaudido por todo o estado. Doutor Hilton Maia, muito obrigado, parabéns e seja sempre bem-vindo ao Alex Filho com você. Nós que agradecemos, Alex. Muito obrigado. Agora juntos vamos ficar muito mais bem informados.